Doutor Ronaldo, por que essa baixa cobertura vacinal? Eu imagino, não sei se tem algum sentido no que eu vou dizer, que como o doutor Halcyon falou no começo do programa, que é uma doença que ela surge com preocupação numa época, depois arrefece a preocupação, não que suma a doença, mas diminui a gravidade, a preocupação com a doença. Nesses períodos em que a gente está um pouco mais tranquilo em relação à febre amarela, é aí que a gente relaxa na vacinação? Seria uma das explicações para essa baixa cobertura? Eu acho que há um desserviço à saúde pública quando você desautoriza a eficiência das vacinas, tá certo? O Brasil, ele é um país de ponta relacionado ao desenvolvimento de vacinas. A gente tem vários órgãos, como o Instituto Butantan, Adolfo Lutz e outros, que desenvolvem vacinas muito potentes, e nós temos autoridades sanitárias que são muito responsáveis, muito comprometidos. Então, quando você ouve lá e cá profissionais falando nas mídias e desautorizando as vacinas, isso traz uma insegurança na população, tá certo? E isso faz com que as pessoas fiquem na dúvida e prefiram não se vacinar. Mas nós temos aqui no Brasil um complexo de vacinas para várias doenças confiáveis, e autoridades que são os responsáveis por esses institutos e pelos órgãos de saúde, que são muito comprometidos e não colocariam a população em risco. Então eu recomendo que esse desserviço não aconteça mais, e que esse tema relacionado à vacina seja desenvolvido nas mídias por profissionais que realmente são autoridades nisso e possam falar com propriedade à população as verdades, e a população precisa acreditar nessas pessoas que estão recomendando ou vão recomendar as vacinas. Então, eu acho que o principal motivo é cultural, relacionado ao receio que as pessoas acabam desenvolvendo por uma informação desencontrada, uma má informação, né? Dois desses profissionais, com certeza, que têm essa autoridade para falar sobre a vacinação contra a febre amarela, porque é o tema do dia, são os dois profissionais que eu estou recebendo aqui hoje, e quero te ouvir sobre isso também, doutor Halcyon. Um reforço para quem está acompanhando a gente, por que é tão importante buscar a vacinação, colocar a carteirinha de vacinação em dia em relação à febre amarela, sobretudo nesse momento. Do ponto de vista da medicina, as vacinas revolucionaram, né, a história médica, e nós estamos aqui, muitos de nós estão aqui por causa das vacinas. Mas em relação à febre amarela em si, tem isso que você falou, é uma doença que está entre a gente, mas é sempre do outro, a gente não escuta falar muito, minimiza o risco, e aí quando ocorre um caso em humano, a gente para pensar e falar, opa, né, preciso rever, além dos medos e receios, né? Então, a vacina da febre amarela realmente é uma vacina um pouco diferente, porque ela é de vírus vivo atenuado, como a gente brincou, o vírus está ali meio que dormindo, numa fração muito pequena, e que em alguma parte, em 400 mil a 1 milhão de pessoas vacinadas pode ter uns sintomas um pouco mais fortes em relação à vacina. Mas quando a gente coloca sempre risco-benefício das vacinas, né, elas são muito importantes, porque se você tiver uma febre amarela, né, doença, o risco de você morrer é muito alto, né? Qual é o percentual, doutor? Tem percentual? A taxa? Se ela entrar nessa fase grave que foi falada, metade das pessoas morrem. Metade das alta letalidade. Morrem. É muito, 50% de óbito é muita coisa. Olha, gente, dos atenção, casos graves, né?